Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, a pedido de um dos inscritos, a gente vai estar falando um pouquinho sobre a Wiz Corretora de Seguros. Vamos trazer os resultados do quarto trimestre de 2025 e, consequentemente, os resultados frente ao ano fiscal de 2025. Lembrando que o conteúdo do canal tem caráter educativo e informativo, não considerando recomendação de investimento, nem recomendação de compra ou venda de ativos. Saiba que o mercado acionário possui os seus riscos, por isso faça sua própria análise e invista em si mesmo através de conhecimento, como você está fazendo vendo esse vídeo. Vamos entender um pouquinho de quem é a Wiz, quem que é essa companhia e quem são os seus controladores. Então, olhando a estrutura acionária da companhia no próprio site de RI, nós temos que o principal acionista é a Integra Participações, com mais de 52% do capital da companhia. Lembrando que a Wiz é uma empresa negociada no novo mercado, ou seja, ela só possui ações ordinárias, aquelas que têm o final 3. Fora isso, mais de 47% das suas ações estão em free float, que seria aquelas ações que não são dos controladores e que também não estão na tesouraria. Ou seja, normalmente que são as ações que são mais negociadas. A Wiz ela foi fundada em 1973 com o nome de FENAI, Corretora de Seguros, então nem sempre a Wiz teve esse nome de Wiz. Lá em 2012 ocorreu uma nova gestão, 2015 a companhia abriu seu capital na Bolsa de Valores, em 2018 a companhia celebra o seu primeiro contrato sem ser com a Caixa Econômica Federal. Lá em 2021 a companhia termina sua operação com a Caixa. E a partir então a companhia entra num ciclo de diversificação, diversificando a sua receita entre outros bancos e instituições financeiras. Então, quando a gente olha, por exemplo, na aba de seguros, a companhia ela tem essa especialidade em bancassurance, ou seja, aquele atendimento através da rede bancária, através de bancos como, por exemplo, o Inter, que é um banco digital, o BMG, o BRB e também operações como Paraná Seguros e a Omni. Além da parte de seguros, pensando em bancassurance, a companhia também é distribuidora de consórcios de crédito e você pode ver alguns parceiros nessa aba, como por exemplo aqui o Banriponto do Banrisul. Um ponto de alerta que talvez seja interessante pensar é que recentemente um dos bancos que a companhia possui uma parceria, que é o BRB, teve aí envolvido com notícias que afetam a imagem da instituição. E do BRB Seguros, a Wiz aqui gerou 101 milhões de lucro líquido nos 9 meses de 2025. Olhando agora para os destaques operacionais do quarto trimestre, nós temos algumas informações que mostram impactos diretos na operação da Wiz Corretora de Seguros. Um deles, por exemplo, é a redução de dívida líquida. Em 2025, eles encerraram o ano com uma dívida líquida de 229 milhões de reais, uma queda de 48,6% contra o quarto trimestre de 2024. Interessante observar que essa dívida líquida de 229 milhões de reais, que ela é calculada através da dívida bruta menos o caixa e as disponibilidades da empresa, ela é inferior a um lucro líquido anual da companhia. Ou seja, isso tende a indicar que a companhia possui uma baixa alavancagem. Outro ponto importante para o acionista de Wiz é a questão da distribuição de dividendos. No exercício de 2025, a companhia propôs para a Assembleia 50% de payout para pagar para os seus acionistas. E um outro ponto interessante é a questão do recorde de prêmios emitidos. Eles atingiram 4 bilhões de reais, um crescimento de 11,7% frente ao ano passado. Olhando agora o ano como um todo, nós temos uma receita líquida de 1,1 bilhão de reais em 2025, crescimento de quase 11% frente a 2024, com uma receita líquida tirando a caixa de 15,2% a mais, ou seja, 923 milhões de reais, e um lucro líquido de 367 milhões de reais. A receita de seguros veio 704 milhões e receita de crédito e consórcio de 154 milhões de reais, já tirando as comissões. E o prêmio emitido deu a ordem aí de 4 bilhões de reais. A gente vai falar um pouquinho da questão das margens da empresa e como cada segmento afeta o seu resultado. Então vamos começar olhando o resultado consolidado da Wiz. Bom, já citei que a receita líquida foi de 1,1 bilhão de reais, mas vamos olhar a questão do lucro líquido e da margem líquida da empresa. Então o lucro líquido, olhando a visão consolidada, foi de 367 milhões, o que representa uma margem líquida de 33%. Já o lucro líquido da controladora, ou seja, aquele lucro que realmente vai ali para a Wiz, para as empresas que ela controla, para sua participação nas empresas, foi de 201 milhões de reais.
Isso dá um crescimento de 25% nessa linha frente ao ano passado, de 2024. E, quando a gente olha o lucro consolidado, um crescimento de 23,9%. Olhando desde o quarto trimestre de 2023, a companhia sustenta uma margem líquida pelo menos acima de 27%. Então, lá no quarto TRI de 2023, a margem líquida era de 31%, no quarto TRI de 2024 era de 27,6% e agora no quarto TRI de 2025 de 32,2%. Então, a margem da companhia sempre fica aí oscilando entre os 27 e 32, ou seja, uma média de praticamente 29 e 30% de margem líquida. Isso significa que para cada R$100 faturados da WIS, 30 sobram como lucro líquido, dos quais ela pode distribuir para o seu acionista ou reter. No caso, por exemplo, a cada R$100 no exercício de 2025, a companhia reteve R$15 e distribuiu os outros 15 na forma de proventos, usando uma base de R$100. Agora vamos observar de forma detalhada e separada o quanto cada segmento pesa no resultado da WIS. Quando a gente olha na parte de seguros, nós temos aqui uma receita bruta em 2025 de R$1 bilhão. E o ramo de seguro para a WIS é o ramo mais rentável em termos de margem líquida, porque no caso o lucro líquido gerou uma margem de 51%. Isso acontece porque ele é calculado em cima da receita líquida tirando as comissões, tá? Tirando os comissionamentos, então, que foi R$704 milhões, sobrou 358. Então nós já temos aqui uma noção do peso da parte de seguros, que é a parte mais representativa da WIS, gerou 358 milhões de lucro líquido. A parte de crédito e consórcio tem uma margem um pouquinho mais apertada, mas mesmo assim uma margem acima de 30%, 34,7%. Só que gerou um lucro líquido quase de 1/6 frente à parte de seguros. No caso, gerou 53,7 milhões de reais. E a WIS também atua na frente de serviços, que representa ainda menos do resultado da companhia. Tem uma margem líquida de 10% e gerou 7,1 milhões de reais de lucro líquido. Então, o resultado mais pesado da WIS está concentrado na parte de seguros e depois créditos e consórcio. Dando uma breve olhada no balanço patrimonial, nós conseguimos ver a evolução dos ativos da companhia, desde aqui no caso do demonstrativo que eu tenho da WIS, desde o primeiro trimestre de 2024. Então, lá em 31/3 de 2024, a companhia tinha 2,6 bilhões em ativos. No final de 2024, 2,4 bilhões, ou seja, uma retração. E em 2025 ela fechou também com 2,4 bilhões, praticamente se mantendo em linha frente a 2024. Isso aconteceu principalmente por conta de uma retração na parte dos ativos intangíveis. Olhando agora os passivos e o patrimônio líquido da companhia, nós vemos que ela tem um bom percentual de patrimônio líquido frente aos seus passivos. No caso aqui, quando a gente olha o passivo circulante com o passivo não circulante, lá no primeiro trimestre de 2024, eles somavam 1,4 bilhão de reais e o seu patrimônio líquido era de 1,2. Essa situação atualmente está da seguinte forma: a companhia possui dos seus passivos 1,1 bilhão de reais, ou seja, seus passivos tiveram uma retração. E quando a gente olha o patrimônio líquido, está na casa de 1,3 bilhão de reais, ou seja, uma evolução frente aos seus passivos. Mesmo que os ativos totais tenham se mantido de lado, a companhia conseguiu reduzir os seus passivos circulantes e não circulantes e expandir o seu patrimônio líquido nesse período. Como forma de curiosidade, atualmente a companhia conta com uma reserva de lucros de 734 milhões de reais. Para fechar o vídeo, vou trazer algumas informações sobre como você pode estar calculando um preço teto para ficar mais fácil e mais didático para você entender como que funciona essa métrica. Então eu trouxe 3 exemplos que eu costumo trazer para vocês, que é olhando o dividendo passado, o dividendo esperado pelo mercado e o PL histórico da companhia. No caso dessas empresas que possuem, por exemplo, uma receita um pouco mais consistente, você vê que no trimestre elas são bem parecidas, não são empresas de commodities que oscilam tanto, essas métricas como, por exemplo, o PL histórico e o consenso de mercado, ficam um pouquinho mais fácil de você entender. Então essas informações aqui de consenso eu trouxe do TradingView e o quanto que os analistas esperam que as companhias vá reportar de resultado líquido em 2026 e 2027, inclusive, corrigindo aqui 2027 está 1,67, só para a gente entender. E aí o que eu fiz?
estou aplicando uma taxa exigida de dividendos de 7,5%. E esse número ele não é aleatório, ele considera o prêmio do título de inflação do Tesouro IPCA+, para 10 anos. Então, no caso, aí fica por volta de 7,5%, que são a negociação de hoje. Então, estou trazendo essa taxa exigida na forma de proventos. Então, quando eu olho o dividendo passado, que foi aí de 2025, por volta de 62,5 centavos, que eu arredondei para 63 centavos, aplico essa taxa de desconto de 7,5%, eu obteria um preço teto de R$ 8,40. Agora, olhando o consenso de mercado para 2026, os analistas do TradingView que eles consolidam essas informações, esperam um lucro por ação de R$ 1,46. Se eu considerar um payout de 50%, isso daria um dividendo por ação de 73 centavos. Ou seja, um dividend yield de 8,17% frente às cotações atuais, o que daria um lucro anual de 233 milhões de reais. Aqui lembra, estou usando o formato controladora, por isso que o lucro líquido apresentou um crescimento, mas é menor do que aqueles 300 milhões que a gente acabou de ver. Caso a companhia então reporte R$ 1,46 por ação de lucro líquido, isso daria um preço sobre lucro de 6,12. O inverso de preço sobre lucro é o earning yield, que daria 16,35%. Mas então, usando o DPA de 73 centavos para o consenso, o preço teto aplicando mesmo uma taxa exigida de 7,5%, daria R$ 9,73. Agora, quando a gente usa o PL histórico que eu obtive aqui do Investidor 10, a média da empresa, 7,12%, nós teríamos um preço teto de R$ 10,40. Então você vê várias visões diferentes para a mesma companhia. Então, por exemplo, se eu usasse o dividendo passado, a companhia estaria acima do meu preço teto. Se eu usasse o dividendo esperado, que não é garantia de que vai acontecer, a companhia estaria abaixo do meu preço teto. Mesma coisa usando o PL histórico. Bom, pessoal, por hoje é isso. E se você quiser ter resumo dos resultados da empresa e também ter esse insight de preço teto e formas de calculá-lo, lembrando que não é uma recomendação de compra e venda, isso não garante que você vai ter retorno ou não, mas você pode acessar através do nosso canal do Telegram. Então, só clicar aqui no link na descrição do YouTube, você vai ser direcionado para a nossa página no Telegram. Se inscreve no canal, deixa seu like, obrigado por ter assistido até aqui, até a próxima e tchau!